Boa noite, graça e paz mais uma vez, que o Senhor continue falando aos nossos corações, né? Deus habita nos louvores e é uma verdade, né? Quando a gente medita na letra do que foi cantado aqui, de cada canção que foi cantada, a gente pode de fato perceber o nosso Senhor falando através dos cânticos. Meus queridos, hoje nós vamos falar de algo. Todos os ensinos bíblicos são importantes, toda a escritura é importante, né? E ela mesma se defende assim, né? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Mas a gente precisa. Hoje nós vamos falar de algo que parece que anda meio fora de moda, né? Parece que o crente esqueceu um pouco disso. A igreja parece que esqueceu um pouco desse assunto e nós vamos falar hoje a respeito da segunda vinda de Cristo. Ele voltará. Amém? Ele vai voltar. Ele veio uma vez, cumprindo todas as profecias que dele falaram, e voltará mais uma vez para cumprir todas as outras, inclusive que ele mesmo deixou a seu respeito. Vamos orar antes de qualquer coisa? Pedir ao pastor Rony que faça uma oração. Jesus voltará. Tão certo como ele veio uma vez, ele voltará. As profecias bíblicas a respeito do nascimento, ressurreição, ascensão de Cristo, né, todas elas se cumpriram literalmente, no tempo determinado por Deus. Paulo chama esse tempo de a plenitude dos tempos. Quando Cristo veio, o mundo não estava muito diferente do nosso, não. E Paulo chamou aquele dia, aquele momento, aquela época em que Jesus veio de a plenitude dos tempos. Eu converso muito com os irmãos de vez em quando aí, e eu tenho falado que a humanidade ela é meio que cíclica, né? As coisas vão acontecendo, vão se repetindo e vão se repetindo de uma certa forma, acho que é cíclico. E eu tenho olhado para as Escrituras e olhado para os dias que nós temos vivido, e eu falo com alguns irmãos que não está longe a segunda vinda de Cristo, não. Porque está caminhando, se já não estivermos, né, bem semelhante aos tempos em que ele veio, que Paulo chamou aquilo de plenitude dos tempos, acho que a gente está bem perto daqueles dias novamente, né? A igreja apostatando da fé, as pessoas, né, por vontade própria, rejeitando o Senhor, fugindo do Senhor, afrontando o Senhor cada vez mais, seitas e mais seitas sendo cada vez mais disseminadas aí, ocultismo, coisas que eram feitas em secreto, hoje estão aí, né, alardeado pelas esquinas, todos sabem, todos fazem, e muitos, inclusive, incentivam a fazer, não é verdade? A expressão os últimos dias, que a gente lê na Bíblia, nós cremos que ela caracteriza um período de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. É assim que a gente entende isso. Eu, por algum tempo, temei um bocado contra isso, né? Todos aqui me conhecem, mas acabei sendo convencido de que é mesmo assim que acontece. Então, esse período de tempo ele envolve os seguintes acontecimentos. A primeira, a encarnação de Jesus, né? O seu sofrimento, a sua crucificação, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o derramamento do Espírito Santo que aconteceu ali em Pentecostes, a expansão missionária da igreja, né? Que mais? Os sinais da volta de Cristo, como eu falei, a grande tribulação, a volta visível do nosso Senhor em poder e grande glória, como nos informa o livro de Apocalipse, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, o juízo final e os novos céus e a nova terra. Tudo isso é o que a gente compreende nesse período que a gente chama aí, né, de os últimos dias. Esse é o que a gente compreende. Todos esses acontecimentos estão englobados nesse período de tempo. Existem muito aí, um pouco mais de 300 referências proféticas só no Novo Testamento a respeito da segunda vinda de Cristo. Só o Novo Testamento fala desse acontecimento aí mais de 300 vezes.
João capítulo 14, versículo 3, o próprio Cristo falando nele diz assim: e quando eu for, ele falando, né, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar lugar, e quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Apocalipse 3:11, ele fala, venho sem demora. Mateus 24:30 diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Lembra lá como um raio vai ser visto no ocidente, no oriente. 2 Pedro 3, versículo 10 diz assim, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. São alguns dos versículos que a gente vê falando a respeito da segunda vinda de Cristo. Jesus vai ressurgir, vai aparecer nos céus e vai ser visível. Esse é um dos principais pilares da fé cristã. Essa é a grande esperança do cristão. Esse é o nosso maior desejo, o nosso maior anseio, ou deveria ser esse dia glorioso, grandioso, em que Ele vai vir cavalgando as nuvens, o nosso Senhor virá, Ele vai aparecer ali, e ela é certa. A gente não deve somente esperar por essa segunda vinda, mas também o crente não pode duvidar disso. Se nós somos cristãos, se nós professamos a fé em Cristo, a gente tem que acreditar que isso vai acontecer. Esperar por isso, ansiar por isso, desejar esse momento. É o grande clímax da história. Jesus, quando ele veio a primeira vez, ele dividiu a história humana. A história é contada antes de Cristo e depois de Cristo. Quando ele vier a segunda vinda, então ele vai dar cabo de tudo. Aí vai ter o final, essa história da criação do homem caído, do homem que se afastou, que fugiu do seu Criador, né, e dessa busca, né, pelo próprio Criador que tenta reconciliar esse homem com ele. Isso tudo vai acabar, vai ser um clímax e vai ser maravilhoso. De vez em quando a gente pega, né, pensando nisso e pensando como vai ser esse dia maravilhoso. Existem algumas teorias a respeito da vinda de Cristo e nós vamos ver pelo menos 3 delas aqui, principais. Quando se fala de escatologia, são 3 as principais teorias que nós temos. Nós temos o amilenismo, nós temos o pré-milenismo e o pós-milenismo. Então, são essas 3 correntes que a gente tem e nós vamos tentar aqui explicar como é que funcionam essas correntes escatológicas. Muito disso se dá em função do livro de Apocalipse, de um texto específico do texto de Apocalipse, no capítulo 20, do versículo de 1 a 6, que fala desse grande momento, que fala desse milênio. Acho que é o único texto, né, das Escrituras que trata desse ponto na escatologia. E também tem algumas diferenças entre as pessoas que veem isso, os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas, e fora também a própria, como é que eu vou dizer aqui, interpretação do livro de Apocalipse como um todo. Eu acho que é onde gera mais embate com essa questão aí da segunda vinda de Cristo. Então a gente vai ler primeiro o texto de Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 ao 6, que é o texto que gera essas diferenças aí teológicas. E aí a gente vai ver então o que significa amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Capítulo 20, do verso 1 ao 6 de Apocalipse, diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Também vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte nessa primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esse é o grande, o que gera esse debate tão grande aí. Os 1000 anos, que são citados aqui pelo menos 3 vezes nesses 6 versículos. Esse é o grande X da questão. O amilenismo quer dizer, amilenismo literalmente quer dizer sem milênio ou não milênio. Esse A no comecinho do amilenismo aí é algo que vem do grego, que é um prefixozinho lá que quer dizer não. Então, amilenismo quer dizer sem milênio ou não milênio. Mas isso não significa que os amilenistas negam que exista um milênio. A gente só defende isso de uma forma diferente. Então, o texto já foi lido, né? Como é que eu vou dizer aqui? Para os amilenistas, esse período de 1000 anos, ele é algo simbólico, não é algo literal. Não são 1000 anos literais que são contados. É algo simbólico, que simboliza, como eu já disse aqui, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. 1000 anos quer dizer, por que 1000 anos? Porque é uma forma de dizer que é muito tempo. Principalmente, a gente ainda, né? Quando era mais jovem, falava umas gíriazinhas, né? Falava miliano, lembra disso? A gente ficava falando. Porque quer dizer que é algo que vai demorar, é um período de espaço de tempo longo. E para os judeus também não era diferente. Quando falavam 1000 anos, para um ser humano que vive aí 80, 90 anos, 100 anos, 1000 anos é muita coisa. Então simboliza um espaço de tempo bem grande. E a gente crê que esse espaço de tempo, esses 1000 anos, é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esses 6 versículos que a gente leu, para os amilenistas, ele tem duas partes. Os primeiros 3 versículos, João está falando dessa visão que ele teve, olhando para a terra, para os acontecimentos que está acontecendo na terra. João está narrando nos 3 primeiros versículos o que ele viu na terra durante essa visão que ele teve. E nos 3 próximos versículos, o 4, 5 e o 6, ele fala do que ele viu no céu. Mas isso é como se estivesse acontecendo paralelamente. Ao mesmo tempo, está acontecendo na terra e no céu essa visão de João. Ele só faz essa diferença porque é para a gente poder entender como é que você conta uma história para alguém de 2 pontos de vista diferentes, sem contar um primeiro e o outro depois. Então, é disso que João está falando. Ele descreve esses acontecimentos, né, de 2 maneiras. A primeira, que ele vê descer do céu lá, que é o Satanás é preso, né? A questão da prisão de Satanás, eu vi a respeito disso, não tem nada a ver com esse estudo aqui, mas uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos, num texto de Efésios. Ele estava falando a respeito de Efésios 6. E ele fala dessa prisão de Satanás. Ele explica algo muito interessante. Ele faz uma alusão à Segunda Guerra Mundial. Ele fala do dia D da Segunda Guerra Mundial. Todo mundo aqui já estudou essa questão, né? Então, no dia X lá de 1945, eu esqueci de anotar a data, gente, perdão. Foi dia 26 de algum mês de 1945. É o chamado dia D. Aconteceu naquele dia que as tropas que eram antinazistas ganharam a batalha numa cidade muito importante. Eles venceram aquela batalha e ali foi chamado dia D, porque naquele dia eles venceram a guerra. A guerra foi vencida no chamado dia D. Acontece que entre essa vitória do dia D e a derradeira caída mesmo do nazismo, houve um espaço de tempo. Então, os alemães estavam derrotados, já haviam perdido a guerra, não conseguiam mais, mas ainda continuava a fazer um grande estrago. Quanto mais eles pudessem matar, quanto mais eles pudessem destruir, eles estavam fazendo. Então, o Augusto Nicodemos faz essa ideia. É como o Satanás está preso, perdeu a guerra, quando o texto de Colossenses, né, 3,12, que fala que Jesus venceu ele cravando na cruz ali. Então, ele foi vencido, Satanás foi vencido. Acabou para ele. O dia D foi o dia que Cristo subiu à cruz, como o pastor Felipe cantou aqui. Ali foi o dia D de Cristo Jesus. Ele venceu ali. Mas, até que ele venha para reinar de fato e de verdade, na segunda vinda, Satanás ainda continua agindo, continua solto, continua atrapalhando aí os planos da igreja, apesar de não mais poder prevalecer
contra a igreja de Cristo. Essa é a ideia do dia D. Cristo encravou ali na cruz, expôs Satanás à vergonha na cruz, e Satanás não tem mais o poder de barrar o avanço do evangelho no mundo. Então é dessa forma que Satanás está preso, está amarrado. Ele não consegue impedir a igreja de continuar avançando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então ele está amarrado, ele está preso, está vencido, mas ainda está aí. É tinhoso mesmo o bicho. Está aí, está lutando, né, com as forças que tem, mesmo ele sabendo que já foi derrotado. E da mesma forma, os capítulos 4 e 6 descrevem esses acontecimentos, falou da terra e fala do céu, do que estava acontecendo ali no céu. O que acontece que João chama de a primeira ressurreição? O que a gente acredita como cristão? A pessoa morreu aqui, o crente morreu aqui. Foi até algo que eu demorei também a digerir, a ideia do segundo céu, né? E por que acontece? Morreu aqui, os santos que morreram em Cristo, acabou para a gente aqui. Mas o corpo, a nossa alma vai estar com o nosso Senhor Jesus. Lembra lá do ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Então, de alguma forma, essa é a primeira ressurreição. Nós morremos aqui, mas a nossa alma está com o nosso Senhor Jesus até que todo esse acontecimento venha, a segunda vinda de Cristo venha, de fato venha o juízo sobre as nações, e aí sim experimentaremos novos céus e nova terra. Mas até que isso aconteça, estão reinando com Cristo todos aqueles que morreram em Cristo. Essa é que o João chama de primeira ressurreição, nos versículos de 4 a 6 aqui. É disso que ele está falando. Então, é isso que está acontecendo nesse período de tempo aqui que João está falando da igreja. Os amilenistas, e a igreja presbiteriana do Brasil, defende essa visão escatológica, né, de ser amilenista, apesar de não ser, acho que nada é um consenso quando diz respeito às escrituras, mas acho que grande parte dos presbiterianos adotam essa visão amilenista. Os amilenistas também defendem um período final de tribulação, sem precedentes, em que Satanás será solto. Olha só, Deus permitirá que ele engane novamente as nações. Esse é o período que a igreja passará por seu momento mais difícil na terra. Vou explicar. O que nós cremos? Satanás está amarrado. Está lá. Com relação ao avanço da igreja. Ele está preso, ele não tem o poder total para agir. Aí eu gosto de lembrar de Lutero. É Lutero ou Calvino que falava que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Imagina só, a gente tende a pensar que Satanás está preso como se fosse uma cadeia. Alguém que está na cadeia ali. Isso, ele está preso, está trancado na cadeia ali, e aí ele vai abrir a porta e ele vai sair. Eu gosto de pensar mais na ideia de Calvino, que é um pitbull na coleira de Deus, e que aos poucos Deus vai soltando. Já viu essas guias de cachorro na rua? Ele vai dando mais corda, e tem um limite, ele vai só aumentando esse limite de Satanás. Ele está aqui, Deus é quem comanda, mas aos poucos ele vai dando corda para ele agir. Vai chegar um momento que essa corda ele vai soltar. E aí ele vai fazer uma arruaça grande aí, por um período curto de tempo. E aí é quando Jesus voltará. Lembra que tem um texto que fala que por causa dos santos, por causa da igreja, esses dias seriam abreviados? Eu não vou me lembrar o texto agora, mas tem um texto que fala exatamente isso. Por causa dos santos, esses dias seriam abreviados. Então Deus vai puxar de novo a corrente. Aí é quando Jesus Cristo volta na sua segunda vinda. Satanás é como se fosse um cachorro na coleira de Deus que está ali, aos pouquinhos vai soltando, até que Deus libera ele. Então Cristo voltará, e aí sim, é o que se chama de segunda ressurreição. Que também o texto aqui de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11 ou 12, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A primeira ressurreição, no capítulo, versículos 5 e 6, que João fala, é aqueles que morreram, que estão com Jesus. Essa segunda ressurreição é a ressurreição geral. Todo mundo vai ressurgir.
O mar vai devolver os corpos dos mortos que estão ali, as tumbas. Todo mundo vai estar lá no juízo final. Essa é a segunda ressurreição que João fala. O amilenismo, nós prevemos a pregação do evangelho no mundo inteiro. Acho que é um dos pontos em que as três visões convergem, se tem alguma coisa que pode se dizer que elas convergem, é nesse ponto, que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. O que a gente acredita é que o evangelho vai ser pregado, mas não vai ter muito sucesso, não, por causa daquele período que Paulo chama de a apostasia, que eu acredito que é esse período que nós temos passado por ele. Eu entendo que esse tempo que a igreja tem vivido, esse tempo que nós temos vivido, é esse período que é chamado de a apostasia, a grande apostasia. Rapaz, a gente tem que ter... É estranho falar isso, mas a gente precisa viver aqui sentindo saudade do céu. Porque a gente não é daqui, a gente está aqui de passagem. Ainda que seja de vez em quando, a gente tem que sentir essa vontade, esse desejo de estar lá. Falar, oh, Deus, volta logo. Volta logo. Porque tudo aquilo que a gente pregou, que todo mundo riu, que todo mundo não acreditou, que foi, né? Chegou, é hoje. Não se fala mais, vive-se como se Jesus... Mais um sinal da vinda de Cristo, Paulo, que fala que vai ser como nos dias de Noé. Noé não estava só pregando, não era só falando, não. Tinha um sinal físico, o tamanho que era uma arca daquele tempo, e a dificuldade, 100 anos construindo um trem ali, todo mundo chamando ele de doido, e ele falando, vai chover, e ninguém creu. Vai ser a mesma coisa. E assim, a gente está vivendo os dias de Noé. A igreja de Deus já não acredita mais, já não pensa mais na volta dele. E aí é onde a gente busca cada vez mais coisas materiais. A gente se volta cada vez mais para o que é terreno. Vai virando joio, criando raízes, sabe? Uma das diferenças entre joio... É igualzinho, todo mundo casando, normal, vivendo sua vida, né? Inclusive, alguns crentes nem filho quer ter, preferem ser pai de pet, pai de planta, uns trem esquisitos que o povo está virando aí. Agora tem o pai de planta também, tem, ué. Então é isso que a gente está vivendo. A apostasia. Então a gente crê. A Igreja Presbiteriana do Brasil defende essa visão escatológica amilenista, que vai sim, vai ter sim, esses 1000 anos são simbólicos, mas que essas coisas vão acontecer. O pós-milenismo afirma o retorno de Cristo. E pós-milenismo, por que quer dizer pós-milenismo? É depois do milênio. O que é que as pessoas que defendem o pós-milenismo defendem? Que vai haver, o evangelho vai ser pregado no mundo e vai ser aceito de tal forma que vai ter um período aí de tranquilidade. O mundo vai acalmar. Vai ser uma maravilha viver na terra, porque o povo todo vai aceitar o evangelho de Cristo. Inclusive, muitos judeus irão se converter, né, e vão aceitar que Jesus Cristo é Deus. E vai reinar, e vai viver esses 1000 anos. Não, no amilenismo é o único que não acredita nessa questão dessa paz perene aí. Lá no céu, é só no final, não é milênio na terra. Nessa tribulação a gente crê. Mas a nossa igreja não defende essa visão, não. A gente defende que vai soltar mesmo o pitbull que está na coleira, vai ser solto e vai fazer um estrago bem grande aí. E o pós-milenismo afirma isso, que então o mundo vai ouvir o evangelho, vai aceitar o evangelho, vai abraçar o evangelho, vai ter um período de paz, que é o tal do milênio. Então vai ser 1000 anos de paz, de tranquilidade, de boa. Depois disso, a grande tribulação. Isso. Quem vai reinar 1000 anos, literal, é o pré-milenismo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui. Não, esse é pós. Vai ter esse período, um milênio de tranquilidade. Depois o pau vai quebrar. De novo, que vai soltar a antiga serpente, né? E aí Jesus volta. Ou seja, ele volta depois do milênio. É o que defende os pós-milenistas. Né? E essa corrente hoje já não é muito bem vista, não? Já não é muito difundida, não? Por causa do mundão, né? A gente está vendo o que está acontecendo aí, né? Fica difícil defender esse período de paz, esse período de aceitação do evangelho, olhando para o mundo do jeito que está. Então, essa é a visão que está se perdendo mais aí. E o mais complicado é o pré-milenismo, porque ele ainda tem uma divisão dentro dele ainda, que é
mais complicada. O pré-milenismo defende, aí é onde defende essa ideia de 1000 anos de paz. O pré-milenismo acredita que Jesus vai reinar na terra durante 1000 anos. Vai ser um reino físico. Jesus Cristo vai vir e vai reinar na terra com os crentes. Vai vir de novo. Jesus vai vir e vai reinar 1000 anos aqui. Então é como se fosse uma espécie de terceira vinda, né? Porque vai ter a segunda, que ele vai reinar 1000 anos, e depois aí vem novos céus, nova terra, nova Jerusalém, igreja e tal, essas coisas. O pré-milenismo defende essa ideia de que o Jesus Cristo vai voltar e vai reinar 1000 anos literais na terra com a igreja. A igreja vai julgar, não é o que o texto inclusive fala, que eles vão julgar lá. Então a igreja vai estar aqui e vai julgar a turma aí, essa turma que não foi, que foi anticristo aí, que não creu em Jesus. Então os crentes vão viver de boa 1000 anos, tranquilão, Jesus reinando, né, o reino de Cristo, e depois... Qual que é o sentido disso? Tem base. Aqui, o texto que a gente leu, tá aqui, eles acreditam que vai ser literal. Alguma coisa que vai acontecer de fato. É muita linhagem pentecostal e neopentecostal, sem contar algumas seitas, né, que a gente não considera igreja, que tem aí adventismo, algumas, até a Testemunha de Jeová também, acho que vai muito para essa linha aí. Né? Então, são seitas, a gente acredita que são seitas, não são igreja, porque tem uns trem diferente aí, né? E o pré-milenismo, ele se divide em pré-milenismo histórico, que defende que a segunda vinda de Cristo acontecerá em um evento único após um período de tribulação, ou seja, a grande tribulação. A igreja vai estar na terra durante o período de tribulação, eles acreditam nisso. O bicho vai pegar mesmo, o pau está quebrando e a igreja está aqui. Todo mundo sofrendo junto e todo mundo, né, passando esse intenso sofrimento junto, e que depois disso, então, Jesus vai voltar. Na segunda vinda de Cristo, os justos ressuscitarão e os salvos que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Nessa ocasião, o anticristo será julgado, Satanás será preso e Cristo reinará durante 1000 anos na terra, cujo período será de grande bênção, paz e tranquilidade. É isso que crê o pré-milenismo histórico. No final desses 1000 anos literais de reinado de Jesus, Satanás será solto por um curto período de tempo e aí ele vai fazer uma guerra contra a igreja, de novo. Vai tentar de novo tomar o lugar de Deus e, lógico, já foi derrotado uma vez, vai ser derrotado de novo. Então, lançado no lago de fogo, e também os ímpios, nesse momento, quando Satanás for pego ali, acabou para ele, que for julgado e lançado no fogo, os ímpios também irão com ele nesse mesmo momento. Isso é o que crê o pré-milenismo histórico. É assim que eles acreditam. Tem o pré-milenismo dispensacionalista, que é uma corrente mais difícil ainda. É relativamente nova, né, que começou aí no século XIX. O que eles acreditam? Eles dividem esse evento em duas fases distintas do retorno de Jesus. Primeiro ocorrerá o arrebatamento secreto da igreja. A igreja vai ser arrebatada e ninguém vai saber que a igreja foi arrebatada. Né? E aí a igreja, juntamente com o surgimento, a igreja foi arrebatada. Aí surge o anticristo, aquele que vai governar. E vai dar início aí aos 7 anos, né, da tribulação na terra, aí, que esses 7 anos também, aí puxa lá de Daniel, que tem aquele período dos 70 anos lá e tal, eles juntam Daniel, Apocalipse, algumas outras referências bíblicas aí para defender esse ponto de vista. Então, o que acontece? Para eles, a igreja vai ser arrebatada em secreto, o anticristo vai começar a reinar, vão ser esse período de 7 anos, né, de sofrimento, de muita luta mesmo, de muito problema, e aí, beleza, aconteceu isso, o anticristo está reinando. Depois, então, depois que a igreja foi arrebatada, que todo mundo sofrer, que todo mundo pastar, que aqueles que sobreviveu, dentre eles aí, aqueles que forem justos, vão ser salvos. E os que não, vão ser... Como é que é, amor? Então, é isso. Esse período de... Essa é a segunda chance. Ó, pra você ver, a igreja foi arrebatada em secreto. O anticristo vai reinar. Vai ter muito sofrimento, muita luta. Aí vai sobrar, vai ter o remanescente ali. Eles acreditam que esse remanescente, entre eles, vai ter alguns ali que são salvos. Então é uma segunda chance ainda para a turma poder ser salva.
repescagem. Enquanto a Bíblia diz que cumpra ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, não tem muito não. Aí após esses 7 anos de tribulação, haverá a batalha que é chamada de Armagedon. Cristo vai voltar com a igreja que foi arrebatada em secreto. Cristo vai voltar com essa igreja e aí sim vai vencer essa guerra contra o anticristo e aí vai condenar os que foram condenados e salvar os que foram salvos. No reino milenar, o templo será sido... Eles também acreditam que esse templo de Jesus aqui vai ser reconstruído e que Cristo vai sentar no trono que era de Davi. Cristo vai reinar no lugar de Davi. Eles acreditam nessa visão. Inclusive, eles fazem uma separação entre Israel, povo de Deus, e a igreja. Israel é uma coisa e a igreja é outra coisa. Nessa visão aqui dispensacionalista. No final do milênio, Satanás será solto por um período de tempo, enganará as pessoas e fará uma rebelião contra Cristo. E, porém, ele vai ser derrotado e lançado no fogo. Haverá também ressurreição dos ímpios, para ser lançado junto com ele no lago de fogo. E tem aí o dispensacionalismo progressivo, que representa... São 3 visões, que representa... Como é que é, pastor? Tem mais ainda? O pastor só colocou 3 aqui. Aí, onde a igreja não representa uma interrupção no plano de Deus para Israel, como modelo clássico. A parte integral desse plano, ou seja, é uma progressão desse plano. O dispensacionalismo progressivo defende que a vinda de Cristo é um evento único e pós-tribulacional. Eles defendem que Jesus vai voltar e que a igreja, que Israel é algo separado da igreja, é diferente. Mas que a tribulação vai vir e Jesus vai vir depois da grande tribulação. Então, o pré-milenismo é o mais difícil de entender, é o mais complexo, é o mais complicado por causa dessas 3 correntes. O histórico ainda é mais tranquilo da gente diluir. Bom, vamos continuar aqui. A maneira como Cristo vai voltar. Como é que a Bíblia fala que Jesus vai voltar? Vai ser uma vinda pessoal, Tem alguns textos. Mateus, capítulo 24. Vamos lá, Mateus 24. Como será a segunda vinda de Cristo? Mateus 24, 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus vai voltar novamente, a pessoa de Cristo, o corpo glorificado. Não é o mesmo corpo que ele tinha aqui, mas o corpo já glorificado de Jesus. Então ele vai vir pessoalmente. Não é uma entidade, uma pessoa diferente, é o próprio Jesus que virá. Vai ser física essa vinda, claro, todo mundo vai poder vê-lo. Vai ser visível, e aí que vai ser maravilhoso, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho vai dobrar, porque vai ver a vinda desse grande momento. Imagina, gente, ele vai vir sob as nuvens com poder e grande glória. A glória de Cristo é descrita nas Escrituras como mais forte do que o sol. Imagina como é que não vai ser. Vai ser um trem bacana demais. Vai ser chique demais. Vai ser repentino, como a gente já leu o texto de Pedro. Vai ser na hora que ninguém está esperando. No momento em que ninguém está ligado. Ou quase ninguém, porque a igreja vai estar ligada, não vai? Nós vamos estar ligados, vamos estar igual as virgenzinhas lá, com a lâmpada cheia de azeite. Nós vamos estar esperando esse grande momento, esse grande dia. Vai ser uma vinda gloriosa, triunfante e audível. Imagina um barulhão. Rapaz, vai ser um trem. Toda aquela milícia celestial, Vai ser inescapável, ninguém vai poder fugir dessa vinda de Cristo. Nesse segundo momento, ninguém vai, todos os reinos, todo olho verá, toda língua confessará, ninguém vai poder fugir. Virá como um rei, Primeiro ele veio como um servo. Jesus veio para servir, ele veio para fazer a vontade do Pai, mas aí ele vai voltar. Ele veio como cordeiro, vai voltar como leão, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ninguém vai poder questionar o reinado de Jesus mais. Querendo aceitar ou não, querendo fugir ou não, ninguém mais vai poder questionar.
Só que aquele momento vai ser tarde demais. Já não vai ter tempo mais para arrependimento, já não vai ter tempo mais para choro, para lágrima, para pedidos de perdão. O que vai acontecer, infelizmente, vai ser a constatação por parte de todos. Para a igreja, um momento de festa, de alegria, de grande gozo, como a Carol diz, de êxtase. Para nós vai ser. E para os outros, um momento de desespero. Vai ser desesperador para todo aquele que ouviu falar de Cristo, todo aquele que negou Jesus, todo aquele que fugiu de Jesus, todo aquele que rejeitou todo esse conhecimento. Vai ser um momento desesperador. Não vai ser um trem muito bonito de ver para quem não creu, para quem não quis, para quem relutou, para quem lutou contra isso, a vida toda. E para aqueles que se entregaram, para aqueles que acreditaram, para aqueles que tiveram fé, que perseveraram até o fim, vai ser um momento de grande alegria. O propósito da vinda de Cristo. Cristo voltará no fim do mundo com o propósito de introduzir uma nova era, um novo tempo, um novo céu e uma nova terra. Tudo como a gente conhece, vai acabar, da forma como está, vai acabar. O nosso corpo já não vai ser mais, teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Agora imagina só, gente, olha só como é que Cristo é tão fora da caixa. Eu e você teremos um corpo novo, sem defeito, sem mácula, sem defeito, tudo perfeitinho, bacaninha, mas o corpo dele vai estar marcado. O corpo de Cristo está lá, com a lança que traspassou, com o furo que prendeu na cruz, vai estar lá. Essas marcas vão estar ali para a eternidade. Enquanto o meu corpo e o seu vai ser perfeito, sem mácula, nem fome a gente vai sentir mais, não vai ter dor, não vai ter problema, não vai ter som, não vai ter nada. O corpo dele vai estar marcado. Imagina o tamanho do sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Ainda que não possamos conhecer tudo acerca do futuro, Deus conhece todas as coisas. E a Bíblia trata dos principais fatos futuros da história do universo. A segunda vinda de Cristo terá como finalidade julgar o mundo, aperfeiçoar a salvação e o seu povo, marcará a vitória completa de sua obra redentora. A consequência definitiva e última da volta de Cristo será o julgamento. E aqui eu não acredito, nós também seremos julgados. E vai começar pela casa de Deus. Lembra? O juízo vai começar pela igreja. Nós seremos julgados, as nossas obras serão pesadas ali. Como é que vai funcionar? Eu não sei, a gente não vai ser condenado. Mas vai ser julgado. O galardão, Tem um prêmio no final lá, gente, para quem foi melhor, quem fez, é igual o Papai Noel, quem andou mais certinho ali. O gargarejo. Bem pertinho. Vai ter essa questão do galardão. Eu não sei como é que isso vai funcionar. Mas, rapaz, para mim, um bangalô no céu. Hã? Eu também. Eu passei do portão, cara. Tô feliz, ó. Rapaz, sai pulando. Imagina só. Claro. Rapaz, mas o prêmio maior é a vida eterna. Já está lá, já vale demais. Ele julgará as nações. Mateus 25:31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus já vai ser rei. Já não vai ser mais o servo sofredor. Vai ser aquele único que tem o poder de abrir os 7 selos. O Cordeiro perfeito. Enquanto João chorava desesperado, quem vai abrir, quem vai abrir, quem vai abrir? Os anciãos chegaram para ele e falaram: calma, aquele venceu para poder abrir os selos. E ele vai julgar as nações, vai julgar os ímpios, vai enviar seus anjos para recolher os ímpios e lançar na fornalha do fogo ardente. Julgará os cristãos nominais, aqueles que são de nome, Muitos que dizem Senhor, Senhor, esses também serão julgados. Com muito mais rigor. As virgens loucas lá, as nécias, vão bater na porta e já vai ser tarde demais, porque não vão ter
o azeite. Aquele, né, não haverá lugar no banquete sem veste nupcial. A gente vai ter que estar vestido de branco. Tem um lugar na mesa para todos que são salvos. Mas não é de qualquer forma, né? O filho pródigo mostra isso. Vinde a mim como estais. A gente chega na presença do Pai como a gente está. Mas a gente só entra na casa depois que Ele dá anel novo, sandália nova e roupa nova. Não é de qualquer forma que a gente assenta na mesa do Pai. Nós somos o filho pródigo. Somos recebidos sujo, né? Fedendo as alfarrobas dos porcos. Mas a gente só entra ali depois que Ele dá veste nova, sandália nova e coloca um anel no dedo. Nós temos esse selo, esse anel, o Espírito Santo marca quem é do Senhor. Aquele será um dia de trevas e não de luz para muitos. Para muitos não vai ser um dia bonito, não. Vai julgar as hostes celestiais da maldade. Jesus vai julgar Satanás e seus anjos. O diabo, a falsa religião, o anticristo, todos serão julgados. E a igreja, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. 1 Coríntios 3:13. Manifesta se tornará a obra de cada um. Olha só. Está lá em Coríntios. Tudo que nós fez no secreto, rapaz, vai ser difícil, hein? Tanto trem que a gente fez escondido aí, vai estar tudo lá. Quando ele voltar. Hã? Vai descobrir um tanto de trem da gente aí, rapaz. Vigia, cristão. Não saberemos quando vai acontecer a volta de Cristo. E aí a gente tem muitas passagens que mostram, né, que Jesus vai vir de forma repentina e que ninguém sabe, nem Ele mesmo. Ele falou, não compete a mim, só ao Pai, que sabe o dia da segunda vinda dele. Né? Mas Ele virá. Isso é certo. Assim como Ele veio a primeira vez, é certo a sua segunda vinda. E Ele vai vir e vai ser um momento maravilhoso. A gente precisa ansiar por isso e, de alguma forma, trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível, gente. A gente precisa se dedicar mais na obra do Senhor, a gente precisa evangelizar mais, falar mais de Deus, buscar cada vez mais ser santo, tornar cada vez mais palpável, mais palatável, mais próximo essa vinda do nosso Senhor. Nós somos a igreja, nós somos o arauto, nós somos aqueles que vão falar para o mundo que Ele virá. E a gente tem que falar, a gente tem que pregar, a gente tem que expor, para que todo mundo ouça, para que todos saibam, para que todos entendam, ainda que não creiam. Mas o nosso dever é falar, olha, Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Está perto aí. Né? E qual será o momento? Né? Alguns textos falam de alguns acontecimentos que marcam, que antecedem. Eu já estou acabando aqui, tá? Essa vinda de Cristo. Tem algumas coisas que vão acontecer, alguns sinais que a gente pode estar mais ligado aí, ó, perceber que Cristo está mais perto de vir. Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz que o saber se multiplicará. Olha só, a gente está nesse tempo aí, não está não? O século da propulsão a jato, né, da cibernética, computador, internet. Uma criança hoje tem muito mais informação do que um adulto tinha aí há, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Né? O engano religioso, Mateus 24, 4 e 5 fala disso, né, que vão estar aí, o povo vai estar sendo enganado, falsos ensinos, falsos mestres, né, doutrinas de engano, e agora, né, aquela coisa que era, igual eu falei no início aqui, aquilo que era oculto, aquilo que era escondido, agora está aí. Até tem pessoas defendendo, né, que a igreja satânica deve ser liberada aí, o satanismo deve ser aceito nas escolas, porque se o Estado é laico, então, né, tanto o cristianismo quanto o outro também tem direito. Ministros do Supremo Tribunal Federal defendendo isso aí, meu filho. Então, a gente está vendo aí, né, convulsões naturais, sociais e políticas, guerra, fome, epidemias, terremotos. O Brasil, até há pouco tempo, a gente não ia falar de tufão, furacão, esses trem, tinha isso não. Até aqui já está apertando. Multiplicação da iniquidade. Pensa só, uma sociedade cada vez mais hedonista, sem absoluto nenhum. A verdade não é absoluta, Deus não é absoluto, Jesus não é absoluto. Nada é verdade, a verdade já não existe mais. Pansexualismo, hoje a pessoa é pansexual, né?
tudo. Deus criou homem e mulher. O homem fala que é não binário, que é homossexual, que é bissexual, que é transexual. O outro é pan, o outro pega todo mundo. Não importa se é travesti, se é homem, se é mulher. Tá, todo mundo, para mim, deu sopa, estou pegando. É isso o mundo que a gente está vivendo, erotização infantil, as nossas crianças sendo cada vez mais, sabe, corrompidas aí. Liberalismo dentro da igreja, gente. Olha o tanto de coisa que está dentro da igreja aí. Esses pensamentos esquerdistas, feminismo dentro da igreja, isso está todo mundo aí, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. A apostasia, a grande apostasia, né? Pessoas deixando, e por muito pouco, né? Por muito pouco. Precisa-se de uma desculpa. Só a gotinha d'água. E aí né? Aí geralmente eu jogo a culpa no irmão. O irmãozinho pisou meu... O pastor a gente nem fala, né? Porque... O culpado de tudo é o pastor. Mas aí o irmãozinho, a esposa do pastor, não sei o quê, a mulher do presbítero, o presbítero fulano. E tudo serve de uma desculpa para a pessoa abandonar. E o anticristo, né? Eu já falei isso aqui, acredito que o anticristo não é só uma pessoa, né? Mas é um sistema. E qual o sistema mais anticristão que a gente tem, mais do que o mundo de hoje? Onde Cristo é rejeitado, onde não se permite mais orar o Pai Nosso dentro de uma escola, mas você pode ler um livro que erotiza uma criança, onde já não se pode mais, né, nem cantar um hino na igreja, não pode falar de Deus na escola, mas pode falar de tantas outras coisas. Não pode falar do cristianismo, mas pode falar de religião de matriz africana. Não pode falar de cristianismo, mas pode falar sei lá, de kardecismo, de um tanto de trem. Tudo pode, menos Jesus. Né? E a gente vê aquela que foi por muitos anos aí a maior nação do mundo, o que aconteceu quando tirou Deus das escolas, Deus do controle. E a gente vê que está aí, perdeu, já não é mais. Hoje já pode até ostentar o título, mas não é a primeira nação do mundo, não é a primeira economia do mundo mais, já faz algum tempo. Né? O povo, eles fingem que acreditam nisso e o mundo também finge, mas já não é mais a primeira nação do mundo. Por quê? Porque deixou Deus de lado. Né? E eu devo desejar a volta de Cristo? Sim ou não? É claro que sim. Não só desejar, mas querer isso com uma certa avidez. Acho que a gente está faltando isso, essas coisas, voltar para o nosso coração, voltar à realidade, voltar a arder dentro de nós. A gente precisa. E muitas vezes a gente, infelizmente, vai conversar com um grupinho igual está aqui. O grupinho que vem toda terça-feira, o grupinho que está no PG, o grupinho que está... Somos nós. Faz diferença. É em nós. Imagina se todo mundo aqui começar a arder de fato por essa realidade. Querer, desejar, pensar nisso de verdade, nessa volta do nosso Senhor. Sabe, devagarinho a gente vai acendendo as outras pessoas. E a gente precisa buscar isso, orar por isso. Quanto tempo eu não fazia uma oração nesse sentido, até que peguei de volta esse estudo para fazer. Quanto tempo a gente não para, não fala com nossos filhos. Eu fui domingo comprar uma roupa com os meninos e foi um momento muito bom que a gente, entre um ponto e outro, a gente foi falando de Jesus, falando de Cristo, da segunda volta, desse tanto de trem. E é muito bom falar dessas coisas, ter isso nos lábios, no pensamento, falar para as pessoas. Porque quantas pessoas desesperadas, gente, no nosso meio. Desesperada de verdade. Pessoas que conhecem a palavra. Desespero, já não tem esperança mais, não consegue pensar mais em outra coisa, no futuro. Pensa no futuro terreno, pensa no futuro palpável, né, material, mas não consegue pensar na vida no céu, na vida com Deus, na vida com Jesus, como é que vai ser. Hoje a gente experimentou algo muito, muito bacana no serviço, estou passando por uns perrengues aí, e o rapaz está trabalhando comigo lá, estava mal, estava ruim, e a gente chegou no serviço hoje, a primeira coisa que a gente fez antes de qualquer outra coisa foi orar. Falei, vem cá, vamos orar junto primeiro, vamos conversar, e aí a gente parou um tempo ali, dedicou um tempo, e oramos ao Senhor, conversamos com Deus, conversamos um com o outro, e no final da tarde eu voltei lá para buscar ele, e aí, como é que foi o dia? Ele falou, graças a Deus, foi um dia diferente. Pessoa que está sem rumo na vida, está perdido, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer,
E aí a gente chega e tem que trazer Deus para a nossa realidade, tem que chamar o Senhor para a nossa realidade, tem que chamar Deus para dentro de casa. E a gente está deixando muitas vezes, a gente precisa experimentar o céu aqui. Não vamos, nem ter um vislumbre, mas, rapaz, dá para ser feliz, dá para andar com Deus aqui, dá para sentir a presença de Deus aqui. A gente só precisa ter um pouco mais de tempo, prestar um pouco mais de atenção, que Deus está ao nosso lado o tempo todo. Concluindo aqui, no passado, Cristo veio para ser obediente no nosso lugar, porque era necessário. Mas agora Ele virá como um juiz. Ele foi julgado e condenado para nos livrar do trono do juízo de Deus e para que pudéssemos ser absolvidos de todos os nossos pecados. Mas Ele voltará Ele não voltará em condição humilde. Ele virá com os anjos na sua glória. Ele virá para vingar-se dos seus inimigos. Ele virá para libertar os que creem, para ser salvador daqueles que lhe têm honrado e servido. E virá para derrubar e arruinar aqueles que se endureceram contra ele e contra a sua palavra. Ele virá para nos tornar participantes da sua glória. Paulo diz que o nosso Senhor não virá para guardar sua glória somente para si mesmo, mas para derramá-la sobre todos os que creem. Por isso diz aos Colossenses, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Naquele dia Deus julgará o segredo do coração dos homens, os livros serão abertos, não haverá defesa, não haverá desculpas. Quem não estiver no livro da vida será lançado no lago do fogo. Mas para os remidos será dia de glória, dia de coroação, dia de recompensa, dia de banquete, dia de consolo, dia de descanso, dia eterno com Jesus e para Jesus. Jesus voltará cavalgando, não um jumentinho, mas as nuvens, virá escoltado pelos anjos. A terra e o céu fugirão da sua presença. Aquele que agora ele não virá como um advogado, mas como um juiz. Virá não como cordeiro, mas como leão. Virá não para perdoar, mas para julgar. Será dia de glória e dia de horror. Todos os povos da terra se lamentarão. Será dia de luz e dia de trevas. Será dia de riso e dia de choro e ranger de dentes. Dia de alegria e dia de remorso. Duas perguntinhas para nossa reflexão. Você pensa na volta de Cristo? Qual sentimento te vem à mente ao falar sobre isso? O que a gente pensa, o que a gente sente quando falamos da segunda vinda do nosso Senhor? Se a gente já não falava disso há algum tempo, esse assunto precisa voltar às nossas mesas, às nossas rodas, às nossas conversas o mais rápido possível, né? Eu termino por aqui o estudo, vamos orar?